Olá, nós somos o Squad 9 e o nosso projeto é o Quant FGA. Esses são os nossos integrantes do grupo. Mas certo, o que é o QuantFGA? O QuantFGA é uma aplicação web que tem como objetivo auxiliar os coordenadores da nossa faculdade sobre o problema de alocação das salas. Para poder permitir uma melhor visualização das salas sobre a sua capacidade, a sua alocação quanto às vagas ofertadas e vagas preenchidas, a gente quer mostrar ao coordenador todos esses dados de uma forma mais fácil e interativa. Práticas ágeis. Certo. Nós implementamos o Scrum e o XP, basicamente. Nas terças-feiras de manhã, antes das aulas, a gente tem a nossa review, planejamento da próxima sprint e retrospectiva. A gente escolheu o horário antes da aula para poder se reunir, já que todo mundo tinha esse horário livre. Agora, nossas dailies sprints, a gente faz todo dia de manhã, mandando uma mensagem no WhatsApp, falando o que fez ontem e o que planeja fazer e se tem alguma dificuldade. Nas quintas-feiras de manhã, também antes das aulas, a gente tenta fazer algumas discussões sobre projetos que não deu tempo de ter feito na nossa sprint, alguns brainstorms, ajudar um ao outro e tudo mais. E no sábado, se a gente precisa fazer algum treinamento de alguma ferramenta, ou seja o que for, a gente se reúne pela internet, seja pelo Meet, pelo Teams ou pelo Discord mesmo. Agora a nossa documentação, mas o GitHub. No nosso GitHub, a gente tem alguns documentos que são muito importantes para o nosso projeto. A gente tem o código de conduta e o guia de contribuição. Se qualquer outra pessoa quiser entender e quiser contribuir, eles têm esses documentos para se basear. A gente também, como somos um software livre, a gente tem a licença de software livre. E para poder organizar nossos commits, a gente criou uma política de commit. Na primeira lacuna ali, está falando os tipos de commit. Então, se a gente vai fazer uma documentação, a gente tenta especificar ela. Também tem a questão de colocar o número da issue que está envolvida, mas eu vou falar de issue mais para frente. Nossos templates. A gente tem como template o da Daily Sprint, que é essa mensagem que a gente manda todo dia, um para o outro. Tem a do pull request, que quando é feito um pull request, a gente quer padronizar esses itens. E a review sprint. Ali tem o padrão de como é feito a review da nossa sprint e com alguns pontos de melhoria, algumas observações, as issues que foram fechadas. Um exemplo de issue que a gente tem aqui, documentado já, é essa de história de usuário. A gente tenta manter uma descrição, objetivo, tarefas para ser fechadas em checklist, e a gente estabelece quem é o responsável por ela em Async e tenta deixar os labels. Por exemplo, esse aqui era uma documentação, já que história de usuários vai entrar como documentação. Certo. Quais são as funcionalidades, então, do nosso projeto? Basicamente, a gente vai ter um web scrap que vai pegar os dados do Siga Turmas, a gente vai armazenar no banco de dados e desse banco de dados a gente vai jogar para uma página web com o nosso front. Certo. Agora, quais são os nossos épicos, nossos features e nossas histórias de usuário? Para o MVP, a gente pensou em 3 épicos, que é os de salas, horários, busca e filtro. Os de salas, a gente tem as features relacionadas à visualização da sala, por distribuição física, por distribuição dos prédios. A gente quer visualizar a capacidade da sala, as porcentagens e tudo mais. Sobre o horário, quer ver o horário atual e a grade de horário da sala. E alguns filtros e uma parte de busca para pesquisar essas salas. E aqui está melhor descrito. Temos basicamente o MVP tem prioridade alta em todas. Agora, passando para os requisitos que seriam necessários. A gente tentou aqui fazer esse UML também, com os requisitos, para poder ajudar na construção do nosso projeto. Então, aqui a gente pode ver a ligação de sala com aula, de coordenador e tudo mais. E agora falando um pouco sobre as tecnologias e ferramentas que a gente vai estar utilizando no QuantFGA, a gente tem o Selenium, que no caso ele vai fazer o web scraping por meio do Python, e ele vai estar gerando uma planilha CSV, que essa planilha CSV ela vai entrar para o nosso banco de dados, que é o Mongo. No caso que ele vai para o Mongo, para a gente estar gerenciando isso. E o Mongo vai enviar para o Metabase
para ele fazer a filtragem desse banco de dados e acabar gerando gráficos para que a gente consiga utilizar no front. No caso, o nosso front vai ser um pouco mais simples, tendo somente o HTML e o CSS, que ele vai estar utilizando o gráfico embed do Metabase. Além disso, a gente tem o Python, que está intrínseco do Selenium, o Java do Metabase e o VS Code, que é a IDE que a gente está majoritariamente utilizando. Certo. E agora um pouco sobre os protótipos. O protótipo de baixa fidelidade foi o rascunho inicial que usamos para a construção do nosso projeto. A gente pode ver aqui o desenho da página inicial com a logo, um tutorial que guiaria todo o site. E descendo tem a distribuição de como faríamos das salas e da grade de horários. Nosso protótipo também considera alguns incrementos de simulação, de troca de sala, de envio para os professores, de uma página de coordenador para ele poder salvar as suas simulações do jeito que achar mais adequado, conforme as informações que ele obteve no nosso site. E agora um pouco sobre o nosso protótipo de alta fidelidade. Ele é basicamente o que vocês observaram no protótipo de baixa fidelidade, só que agora de uma forma mais fidedigna a como será o nosso projeto, como o nome é autoexplicativo. E agora um pouco sobre o nosso guia de estilo. Para o nosso guia de estilo, a gente tem uma paleta de cores específica e a gente faz variações a partir dessa mesma paleta de cores, a fim de deixar uma padronização. A gente está utilizando o Montserrat como nossa fonte e a gente tem as definições para cada parte do site e também a padronização de bordas com 10 pixels de curva, além dos nossos elementos que vão estar presentes ao longo do site. Por fim, e não menos importante, vamos passar agora pelo nosso código-fonte e pelo nosso GitHub. Primeiramente, a gente tem o nosso web scraping, que ele, por meio deste código em Python, a gente utiliza o Selenium para estar extraindo os dados referente a cada sala e que vão ser posteriormente distribuídos pelo nosso banco de dados. Vocês podem ver que da linha 12 a 21, ele faz a criação do arquivo CSV e já delimita as colunas que vão ser preenchidas ao longo do web scraping. Em seguida, a gente tem todas as funções de gerar consulta, de estar realizando o fechamento do CSV e o preenchimento dos dados. Aqui está um exemplo de como fica o nosso CSV. Vocês podem ver que ele, por enquanto, ele não está trabalhado. O básico dele é que ele pega o quantitativo de cada sala e tem separado as colunas. E diante desse arquivo, a gente vai estar passando ele para o MongoDB, no qual ele delimitará as colunas a partir do CSV inserido. Com isso, a gente tendo o nosso CSV no banco de dados, a gente consegue, linkando o banco de dados com o Metabase, estar gerando uns gráficos. Essa parte a gente ainda não tem acesso aos gráficos, porque a gente ainda está em andamento em relação ao entendimento do funcionamento do Metabase. E agora eu vou passar pelo nosso repositório no GitHub, a fim de estar mostrando o nosso README e toda a nossa organização. Então esse é o primeiro contato que você tem com o nosso repositório. No caso, você vai estar conseguindo observar a estruturação das nossas pastas. No caso, a gente separou em back e front o nosso projeto em si, docs para todas as documentações avulsas e .github, onde estão os nossos templates para issues, pull requests e afins. Agora, passando um pouco no nosso Git Pages, a gente tem uma Git page muito simples, com a nossa descrição breve
e mais alguns detalhes sobre as nossas funcionalidades com acesso ao nosso GitHub. Descendo um pouco, a gente tem o nosso README, que ele vai ser o primeiro contato do usuário com o nosso sistema. Aqui a gente tem a logo, já utilizando o guia de estilo, a descrição breve, as funcionalidades já com o print do protótipo de alta fidelidade, o guia de instalação contendo todos os pré-requisitos, e dentro deles ele já tem as versões que são utilizadas. Aqui a gente tem como acertar o nosso projeto, as tecnologias que estão sendo utilizadas, todos nós, colaboradores e participantes do projeto, código de conduta, o guia de contribuição e a licença.